Bom dia para todos vocês. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos de novo para falar sobre um assunto importante. E o tema da nossa aula hoje é esse que está aí, a unidade e a utilidade das Escrituras. Quem esteve presente aqui no culto da manhã já ouviu sobre isso. Então nós vamos passar um pouco rápido sobre a primeira parte da nossa aula. Mas antes de irmos adiante, vamos buscar a orientação de Deus em oração. Oremos. Eu quero te dar graças, Senhor, por estar aqui com o teu povo, meus irmãos, minhas irmãs, a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, amou, em Jesus Cristo chamou para a vida eterna, justificando, perdoando os pecados, e agora, pela graça, sustentando a vida preciosa de todos nós. E nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos compreender melhor o que o Senhor faz, quem o Senhor é, tendo em nossas mãos o livro que guarda essa revelação. Ajuda-nos, ó Deus, é nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Há uma grande necessidade da gente compreender a Bíblia como um livro completo, para que a sua mensagem seja também compreendida de maneira completa. E para que a gente entenda bem isso, a gente então preparou o conteúdo dessa aula hoje, que para muitos de vocês vai ser uma revisão. Um irmão aqui que estava no culto da manhã, a gente se abraçou ali à porta há pouco, e ele me falou, essa sua mensagem de hoje de manhã me levou 65 anos atrás, quando eu ouvi esse conteúdo pela primeira vez. A Bíblia é a nossa biblioteca fundamental. Nós podemos perder todos os outros livros, de receita, de história, de curiosidades, mas nós não podemos perder esse conjunto bendito de livros. A palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livros. Então ela é um conjunto de livros que nós entendemos que são inspirados por Deus. Foram escritos por pessoas humanas. A Bíblia não foi ditada, ela foi inspirada. Há uma grande diferença. Deus escolheu cerca de 40 pessoas para serem os autores dele. Essas pessoas que Deus escolheu tinham suas características, eram narradores, eram poetas, eram profetas, eram cantores, eram músicos. Cada uma dessas 40 pessoas tinha sua
característica que foi preservada, dinamizada por Deus. Então, quando eles escreveram, mesmo dentro das características deles, eles estavam sendo conduzidos e inspirados por Deus. Então, Davi escreveu salmos, porque ele era um poeta. Ele não escreveu narrativa histórica, ele não escreveu de outra forma, ele escreveu da forma que ele sabia escrever. Mas mesmo escrevendo poesia, ele escreveu profecia. Por isso, o Novo Testamento, quando se refere a Davi, diz que ele era profeta, ainda que tivesse escrito profecia. Desculpe, poesia. Então, a Bíblia é um livro extraordinário, e quanto mais a gente conhece esse livro, a gente vai sendo absorvido pela sua mensagem, cativado pela forma como Deus está falando conosco através do que esses autores registraram. E nós vamos tendo uma percepção de quem Deus é, de quem eu sou, e de como podemos nos relacionar, Deus e eu. Quando a gente pega a Bíblia em nossas mãos, rapidamente qualquer pessoa percebe que se trata de um livro em duas partes. A parte que vem antes de Jesus e a parte que começa com Jesus. E para que a gente esteja assim bem consciente de que não dá para negar o vínculo das partes. Rogério, eu acho que o arquivo é outro. É o arquivo do culto da manhã. É o mesmo arquivo. Está certo, eu sei porque... Mas é o mesmo arquivo que eu usei no culto da manhã. Esse. As primeiras palavras, então, do Novo Testamento vinculam a história de Jesus ao que veio antes dele. Portanto, você veja na primeira oração do Novo Testamento, 3 nomes próprios. Você vê, em primeiro lugar, o nome de Jesus, o Messias, Jesus Cristo. Cristo quer dizer o Messias. Você vê o segundo nome próprio, Davi, e o terceiro nome próprio, Abraão. Então, a primeira frase do Novo Testamento traz 3 nomes próprios: Jesus, Davi e Abraão. A história de Jesus nos remete a 1000 anos antes dele, a Davi, e a 2000 anos antes dele, Abraão. Datas aproximadas. A primeira mensagem do Novo Testamento é que, para compreender Jesus, é necessário compreendê-lo vinculado a Davi e a Abraão. E o próprio Jesus deixou isso claro
agora eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quando Jesus, depois de ressurreto, estava buscando os seus discípulos, caminhando com eles, comendo com eles. Olha só, Lucas 24. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Desculpe, é 25. Lucas 24, 25. Porventura não convinha que o Cristo, agora estou no 26, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E mais à frente, Jesus repete esse processo. No versículo 44, Jesus agora está com outras pessoas, não com os dois. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não há como compreender Jesus Cristo sem vincular Jesus ao que Deus falou, revelou e fez antes dele. Não há. Jesus só pode ser compreendido dentro do contexto dele. E o contexto dele é o contexto de Moisés, dos profetas e dos salmos. Quanto mais a gente olha para Jesus Cristo, mais isso fica forte e evidente. O apóstolo Paulo, quando fala também em 1 Coríntios, ele diz que o evangelho que ele estava anunciando e no qual os coríntios haviam crido, é o evangelho segundo as Escrituras, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então há uma harmonia plena entre Mateus e Paulo. Os dois autores concordam. Não há como desvincular Jesus das Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, num momento de polêmica, deixou bem claro, quando estava conversando com pessoas que questionavam o que ele estava fazendo, os sinais, os milagres que ele estava realizando. Então a resposta de Jesus Cristo a essas pessoas foi: vocês examinam as Escrituras, versículo 39, porque vocês julgam que nelas está a vida eterna. E elas testificam, testemunham, apontam para mim. Então Jesus diz: eu cumpro, eu sou o cumprimento das Escrituras. Então, na cabeça de Jesus também não havia qualquer dúvida sobre isso, sobre o vínculo dele com os profetas, Moisés e os Salmos. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, recomenda que Timóteo não se separe das Escrituras. Não deixe para lá, mas guarde as sagradas letras. E eu aposto que Timóteo compreendesse melhor
as Sagradas Letras, que no caso dele certamente era o Antigo Testamento. Bom, vamos adiante. Nós vimos aí o testemunho da Escritura acerca de Cristo, de Jesus Cristo, e agora vamos ver o testemunho de Jesus Cristo acerca da Escritura. Jesus endossou o Antigo Testamento. Tem esses dois textos, em João 10, 35, Jesus Cristo disse, as Escrituras não podem falhar, mas eu quero chamar a sua atenção para Mateus 5. A gente não vai ter tempo de ver tudo, mas Mateus 5, sim. A gente vai começar no 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, Jesus está dizendo isso, não vim para revogar, vim para cumprir ou endossar. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Na época de Jesus Cristo, os escribas e os fariseus, que eram guardiões das Escrituras, na verdade estavam perdidos e levando outros a se perderem na compreensão bíblica. Por isso é que eles não conseguiam enxergar Jesus como a realização das profecias, por causa da confusão que eles tinham na cabeça deles, da interpretação equivocada que eles estavam fazendo. Mas Jesus Cristo deixa claro, eu não vim revogar, eu vim cumprir, nada da lei passará. Portanto, em nenhum momento Jesus Cristo disse, olha, esquece tudo, fica comigo. Simplesmente isso não existiu. Esquece Moisés, esquece os profetas, esquece o livro dos Salmos, esquece tudo, confia em mim, vem comigo. Não. Só podemos ir com Jesus se Jesus tiver coerência com Moisés, com os profetas e com os Salmos, ou seja, com o Antigo Testamento. Não há como ser diferente. Então, o próprio Jesus Cristo está dizendo que não há como ser diferente. Então, a sua validade eterna. Uma outra maneira pela qual Jesus endossou o Antigo Testamento, a sua inspiração. De todos esses textos aí, nós vamos ver o primeiro. Marcos 12. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando Davi falou isso, foi pelo Espírito Santo. Ele estava escrevendo uma poesia, uma música, mas ele estava dando o recado de Deus. Esses outros textos vão confirmar essa linha de raciocínio de que
Para Jesus Cristo, Davi falava em nome de Deus. A Bíblia que Jesus Cristo leu, conheceu, era o nosso Antigo Testamento. A primeira mensagem que Jesus Cristo pregou depois de ter sido batizado e de ter sido tentado no deserto, quando ele voltou para a sua cidade, Nazaré. Vamos ver aí juntos, Lucas 4. Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Jesus tinha um livro que lia, e a mensagem dele cumpria o que estava dito naquele livro. Portanto, o Senhor Jesus não tinha qualquer dúvida sobre a inspiração do livro dele, do livro que ele lia, da Bíblia dele, o Antigo Testamento. E a veracidade histórica. Então, hoje é muito comum as pessoas questionarem a veracidade histórica da Bíblia, né? A Bíblia é um livro de fé, mas quando fala sobre história, tem uns furos nela. Tem umas coisas lá que não dá para aceitar. Bom, se você vê como Jesus Cristo entendia a veracidade histórica da Bíblia, você precisa ir com mais calma nessa hora de falar esse tipo de coisa. Vamos ver lá, Mateus? Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé, para Jesus Cristo, não era uma invenção. O dilúvio aconteceu. Não era uma especulação, era um fato. Não era uma pessoa, o dilúvio era um fato. E onde é que isso está registrado? Está registrado no livro de Gênesis. Livro de Moisés, reputado a Moisés. Então, para Jesus Cristo, a história registrada no Antigo Testamento era realidade. Não era uma metáfora. Não era uma ilustração,
como tem muita gente que diz, Adão e Eva é uma ilustração, não para Jesus Cristo. Porque em Mateus capítulo 19, quando Jesus estava sendo questionado sobre a questão do divórcio, Jesus Cristo diz, vocês não tendes lido que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse que são uma só carne no casamento. Então, para Jesus Cristo, Adão e Eva não são metáfora, são realidade. Considerar Noé uma metáfora, considerar qualquer coisa que está escrito no Antigo Testamento como uma ilustração, é desconsiderar Jesus Cristo. Porque para Jesus, eles foram verdadeiros. Não é? A gente poderia aprofundar nisso, mas hoje a gente não tem tempo para isso. Mas a veracidade histórica, Jesus Cristo endossou essa veracidade histórica do Antigo Testamento, não tinha qualquer sombra de dúvida sobre ela. Então, o endosso de Jesus do Antigo Testamento, a validade eterna, a sua inspiração e a sua veracidade histórica. Continuando, Jesus não só endossou, mas Jesus sujeitou-se ao Antigo Testamento. E quais são as demonstrações? Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, ele, jejuando, foi então tentado por Satanás. E quando Satanás lhe disse, transforma essas pedras em pães, Jesus Cristo respondeu citando a Bíblia, citando o livro de Deuteronômio. As 3 citações que Jesus Cristo faz nesse contexto são do livro de Deuteronômio. O livro que guarda a lei de Deus, a renovação do pacto. Então, Satanás tenta dissuadir Jesus, citando equivocadamente, descontextualizadamente o livro dos Salmos, na segunda tentação, mas Jesus Cristo sujeita-se novamente a uma boa interpretação e uma boa citação bíblica, na segunda citação que ele faz de Deuteronômio. E por fim, aquela questão de adorar prostrado, Jesus lembra novamente do livro de Deuteronômio, que só existe um Deus diante de quem se deve se prostrar para adorar. Portanto, a conduta pessoal de Jesus Cristo está em harmonia. Ele submete-se ao Antigo Testamento. Quando ele é tentado, mas não só. Jesus também sujeita-se ao Antigo Testamento, às Escrituras, porque ele é o Messias revelado, prometido nelas. Vamos ver alguns desses textos aí que estão propostos. Vamos ver lá em Marcos 8. Marcos 8, 31 e 32. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Até aí. De onde vem essa expressão Filho do Homem? Não foi Jesus que inventou essa expressão. Ela está lá no profeta Daniel. Foi Jesus
Jesus a recuperou e a aplicou a Ele próprio. Quando, na época de Jesus, havia essa expectativa messiânica, na verdade, na época de Jesus, o Messias que eles tinham na imagem deles, na cabeça deles, era um guerreiro poderoso que iria expulsar os romanos dali, de Israel. Como 200 anos antes de Jesus, houve um guerreiro que conseguiu expulsar os gregos, o que restou dos gregos lá, que dominavam lá a região de Israel, que se chamava Judas Macabeus, esse homem que viveu 200 anos, cerca de 200 anos antes de Cristo. Então, nos dias de Jesus, a expectativa, a memória de Messias era um guerreiro. E por isso eles tinham tanta dificuldade de compreender Jesus, que Jesus não pegasse numa espada e saísse matando o soldado romano. Mas porque Jesus Cristo não estava para ser um guerreiro como Judas Macabeus foi, ele estava para ser o Messias sobre quem os profetas falaram. Se eles lessem com cuidado os profetas, eles começariam a compreender. Os próprios discípulos de Jesus não compreendiam o Filho do Homem, essa imagem do profeta Daniel, essa profecia. Os próprios discípulos não compreendiam, embora Jesus lhes expusesse isso claramente. Eles só vieram a compreender após a ressurreição. Então, Jesus sujeitou-se ao Antigo Testamento quando tentado, na sua vida pessoal, na sua vida moral, como Messias que vinha para realizar o projeto de Deus, não um projeto dos homens. Os homens queriam que Jesus executasse o projeto dele, dos homens. Quantas vezes quiseram levá-lo para fazê-lo rei? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, esse é o nosso rei. Vamos fazê-lo nosso rei. Não, eu não estou aqui para projetos de homens, não. Então Jesus tinha isso também muito claro. E em controvérsias, vamos ver aí esse texto de Marcos também. Aqui Jesus está numa controvérsia com as autoridades religiosas. E a tradição que essas autoridades religiosas representavam, tradição que impedia as pessoas de compreenderem Moisés, na verdade, ao invés de facilitar, prejudicava. Versículo 9, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Na época do Senhor Jesus, as autoridades davam um jeito de legislar em benefício próprio, e a coisa era tão absurda que havia uma legislação que guardava uma pessoa que abandonasse os seus pais. Esse era o tamanho do absurdo.
Eles criaram uma legislação que prejudicava até esse mandamento fundamental, que Deus havia estipulado: honra a teu pai e a tua mãe. Então, e como é que Jesus Cristo podia contrariar essa legislação absurda? Vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa disso. Então, nas suas controvérsias, Jesus Cristo sempre apelava à autoridade das Escrituras, a autoridade à qual ele mesmo estava sujeito. Ele se sujeitou. E mostrava o absurdo que era agir diferente, né? fazer coisas diferentes. Jesus providenciou o registro do Novo Testamento. Jesus providenciou o registro do Novo Testamento. Como é que Jesus fez isso? Quando ele escolheu dentre os seus seguidores um grupo de homens que seriam os seus representantes. E esses homens foram chamados apóstolos. Para a gente entender o contexto do que significa ser um apóstolo, hoje, é como se você fosse a um cartório e registrasse uma procuração dando a outra pessoa plenos poderes. Plenos poderes. O meu filho viajou para morar fora do país por um tempo. Então, o que nós fizemos? Nós fomos a um cartório e ele deu à mãe e ao pai plenos poderes para nós o representarmos. Então, eu poderia chegar num banco e dizer: eu quero fazer uma transferência bancária em nome do meu filho. Aí o rapaz do banco falou: mas o senhor não pode. Aí eu teria que sacar essa procuração do bolso. Eu falei: eu posso. Eu falo em nome dele. Ele me autorizou. Apóstolo é isso. Obviamente que não tem cartório envolvido na história, não do jeito que a gente entende. Mas o apóstolo é um representante. Ele tem plenos poderes. Por quê? Porque Jesus deu plenos poderes. Jesus deu plenos poderes. Esse texto de Mateus nos ajuda bem a compreender. Mateus 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, repare bem, olha o jogo de palavras que vai vir aqui nesse texto. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 o quê? Apóstolos. Não só discípulos, apóstolos. Esses 12 são apóstolos. Aí diz os nomes. Se você ler nos outros evangelhos, você vai ter um retrato completo desse momento, dessa escolha e do significado e da diferença entre um discípulo e um apóstolo. Quando Jesus Cristo chamou esses 12, ele passou a noite orando no monte, desceu, os chamou, e Marcos diz para estarem com ele e para os enviar a pregar e a expelir demônios e a curar.
A Bíblia é um livro que se complementa e a gente compreende bem a sua mensagem à medida que a gente vai lendo e comparando e complementando os textos. Portanto, os apóstolos falaram em nome de Jesus. Um dos escritores do Novo Testamento é Paulo. Paulo não está aqui nesse grupo dos 12, mas ele não é menos apóstolo que nenhum deles. Foi acusado disso muitas vezes. Muitas vezes. Paulo foi acusado de sequer ser um apóstolo de Cristo. Mas é importante então a gente ver por que Paulo é sim um apóstolo como Pedro, João e qualquer outro foi. Vamos ver esse texto aí de Atos 26. Atos 26, 16. Paulo está fazendo a narrativa de como ele foi encontrado por Jesus Cristo, como a sua vida foi transformada naquele encontro quando ele viajava de Jerusalém para Damasco. E agora chega aqui no versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, é o que Jesus está dizendo para ele, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. O verbo enviar é o verbo apostoleo, de onde vem o substantivo apóstolo. Paulo tem a mesmíssima autoridade que qualquer um daqueles 12 menos Judas, que depois deixou de ser, de qualquer um daqueles 11. Mesmíssima. E Paulo entendia-se assim. Por isso, quando o apóstolo Pedro fez algo que contrariava Jesus e as Escrituras, Paulo o repreendeu. Pedro, você está errado. Essa sua atitude contraria Jesus. Paulo fez isso. Pedro poderia ter batido no peito e falar, vamos ver agora quem é mais apóstolo. Mas Pedro não fez isso. O Ricardo, antes de começar a aula, o Ricardo me lembrou de um texto que eu não tinha notado aqui, mas vale a pena a gente ver esse texto. Na segunda epístola de Pedro. Capítulo 3. As palavras finais de Pedro aqui, da sua segunda epístola. A partir do versículo 14. 2 Pedro 3, 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos da volta do Senhor, que são os assuntos aqui. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes
instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro diz, leiam o apóstolo Paulo, porque o que eu estou falando aqui, ele também fala. Se você tiver alguma dificuldade de compreender, não deturpe, busque compreender. E é interessante porque Pedro diz que o que Paulo fala tem a mesma valia que as Escrituras. Quando o Novo Testamento usa essa expressão Escrituras, o Novo Testamento está se referindo a Moisés, aos Salmos e aos Profetas. E quando eu falo Moisés, Salmos e Profetas, estou falando sobre todos os livros do Antigo Testamento. Todos. Até as narrativas. Até as narrativas. Então, Jesus providenciou que o Novo Testamento fosse escrito quando ele escolheu apóstolos. E os apóstolos tinham autoridade, a autoridade apostólica, a autoridade de Jesus. Esse texto aí que nós vamos ver, de Atos 2,42, que retrata a igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou e foi derramado sobre pessoas diferentes, não só sobre judeus, sobre pessoas de várias etnias. E nós lemos no versículo 42, o que aconteceu com a igreja, com os que foram batizados, agregados aos apóstolos e aos outros discípulos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos tinham autoridade. É bom lembrar que o Novo Testamento ainda seria escrito. Nenhum livro do Novo Testamento tinha sido escrito até esse momento. Nenhum. Para se compreender, então, o que Deus havia dito, quem foi Jesus, o que significou o que ele fez, o que ele disse, quem podia dizer isso? Aqueles que Jesus autorizou a falar no nome dele. E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que a autoridade dos apóstolos era evidenciada pelos sinais, pelos milagres que os apóstolos realizavam. Eles não só falavam, eles realizavam o mesmo que Jesus Cristo realizou, os milagres e os sinais. Né? Chegando para o final da nossa aula, a utilidade das Escrituras. Voltando ao texto de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa unidade tem uma utilidade. Não apenas para a nossa mente, para o nosso conhecimento, para a nossa curiosidade, mas para a nossa vida. O que Deus nos fala, o que Deus nos mostra, é para nos ensinar a viver. É para nos trazer de volta a Ele. Para nos repreender quando erramos, para nos corrigir, para que nossa vida tenha esse sentido. E quando você lê a vida de quem escreveu essas palavras, o apóstolo Paulo, você vai ver que foi exatamente isso. O que ele estava dizendo a Timóteo era o que estava acontecendo na vida dele.
Timóteo, leva a sério as Escrituras. Porque Paulo estava levando a sério as Escrituras. Quando você lê as epístolas de Paulo, você começa a compreender que tudo o que ele escreveu estava relacionado ao Antigo Testamento. Tudo. Ou era um desdobramento lógico. Ele nunca contrariou o Antigo Testamento. Nunca. Nunca. Bom, muito bem. Espero que isso tenha ficado claro. Para que a gente, cada dia, aproveite melhor essa leitura. Eu gostaria de abrir espaço. Não sei se a gente tem tempo ainda. Não temos. Mas eu estou à disposição. Depois, em particular. Vamos orar a Deus. Vou pedir para o pastor Ricardo fazer uma oração. Ricardo, por favor. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças porque estamos na Tua casa na manhã desse domingo. Amém. E abençoados pelo Senhor, podemos meditar na Tua palavra, podendo assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que aponta para as Escrituras Sagradas, divinamente inspiradas, Senhor, como regra e prática para a nossa vida. Amém. Muito obrigado pelos ensinamentos que o pastor Fernando nos traz nesta manhã, tanto no culto como agora na escola dominical, que nos ajudam a afirmarmos cada vez mais naquilo que é essencial e fundamental para a nossa vida. Amém. A Tua revelação escrita, deixada para nós, em quem nós podemos confiar e apontando assim para Jesus Cristo, entendermos toda a razão do Teu plano de amor e de graça e misericórdia para conosco. Sustenta-nos, Senhor, e que nós possamos continuar dando valor acima de todas as coisas para a Tua palavra, Senhor, porque elas nos apontam para a Tua vontade e nos apontam especialmente para Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, no nome de quem nós oramos e tudo te agradecemos. Amém. Amém. Às 19 horas hoje nós vamos nos reunir para cultuar a Deus, para celebrar a ceia do Senhor. Haverá também ordenação e investidura de diáconos. Nós vamos ter um tempo bendito também na graça de Deus. Bom domingo para você.